Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, então não perca, vem comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema do nosso vídeo é o segredo das mãos erguidas. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curte, comente, compartilha com muito mais pessoas para que elas também possam ter essa oportunidade de receber a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja o ID do Senhor. Manda aí para o teu grupo, manda aí para o teu direct, manda aí para várias pessoas para que elas também possam ter essa oportunidade de receber essa palavra, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Como eu falei, o tema do nosso vídeo hoje é o segredo das mãos erguidas. Vou ler o texto base aqui para vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo do 11 ao 13, que diz o seguinte: Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas dominavam, mas quando baixava as mãos, os amalequitas dominavam. Logo, os braços de Moisés ficaram cansados. Por isso, Arão e Hur arranjaram uma pedra para ele se sentar. Então, se puseram um de cada lado e sustentaram suas mãos. Assim, suas mãos se mantiveram firmes até o pôr do sol. Dessa forma, Josué derrotou o exército dos amalequitas na batalha. Bom, gente, essa passagem é muito interessante para nós e traz um ensinamento muito edificante da parte do Senhor. Porque nesse relato aqui que a gente vê, existe uma batalha, né, uma guerra, né, e que Moisés era o líder daquele povo e o líder precisava se manter forte com suas mãos erguidas para que o seu exército ali, que estava na parte de baixo, né, Moisés estava no monte e o pessoal estava lutando na parte de baixo, para que com as suas mãos erguidas, em condição de intercessor, né, rogando, orando, pedindo ao Senhor para que a vitória viesse, né, ele precisava estar ali como uma fortaleza naquele ambiente, naquele local, mas só que mesmo sendo líder, mesmo sendo o Moisés, mesmo sendo aquele que tirou o pessoal do Egito, ele é um ser humano. E um líder, em alguns momentos, vai se cansar. E a palavra fala que Moisés se cansou. Os braços de Moisés não aguentaram ficar mais com as mãos erguidas, né? E para isso, ao seu lado tinha Arão e Hur, né? Duas pessoas ali para estar na retaguarda ajudando o líder Moisés nessa grande missão. Então, nesse relato, os israelitas, eles enfrentavam os amalequitas, como a gente pode ver aqui, né? E Moisés, né, sobe no monte, estava obedecendo a direção de Deus, né, naquele momento, como Moisés sempre obedeceu ao Senhor, né, na sua vida ali, da sua missão. Então, ele ergue as suas mãos, que estava o quê? Simbolizando ali a dependência total que ele tinha em Deus, né? Do povo de Israel ali, colocando o Senhor em primeiro lugar, sabendo que as nossas guerras nós não ganhamos por nossa força, mas através do Senhor, né, que luta as nossas guerras. Então, o povo de Israel estava ali rogando o poder do Senhor para que essa batalha fosse vencida. Então, enquanto as mãos de Moisés, né, estavam levantadas, né, os israelitas, né, prevaleciam. O povo de Israel estava ganhando a guerra ali o tempo todo. Mas quando Moisés não estava aguentando mais e baixava um pouco os braços, né, devido ao cansaço, os inimigos eles avançavam, né? Olha que interessante. Então isso nos traz um ensinamento muito profundo. A todo momento nós estamos em guerra na nossa vida, né? Em todo momento existe sempre algo que vem para nos estabilizar, para que a gente possa fraquejar, para nos paralisar, né? Estamos em constante guerra, porque esse mundo jaz do maligno. Então, o tempo todo, ele fica arrumando estratégias para que a gente possa esmorecer na nossa fé. Mas
Nós não vencemos as guerras pelo a força do nosso braço, porque nessa passagem prova exatamente que nós não temos força no nosso braço. Achamos que temos força por si próprio, mas nós não temos força alguma, né? E ali, Moisés, cansado, né, com aquela luta para vencer essa guerra junto com o pessoal de Israel. E ali, o que que a gente pode aprender, né, de importante dessa lição? A importância da intercessão, né? A intercessão e da total dependência que a gente tem que ter em Deus, né? Moisés, ao erguer as mãos, ele mostrava o quê? Ele mostrava que a vitória não vinha dele, vinha do Senhor, né? E da mesma forma, a gente deve manter, né, nossas mãos erguidas em oração, Senhor, o tempo todo, ali nos pés do Senhor, né? Confiando no Senhor, sabendo que é o Senhor que vence nossas lutas, né? Que Ele que nos dá a vitória. E também nós podemos aprender que há necessidade do apoio mútuo, ou seja, entre os irmãos em Cristo, gente. Moisés não estava só. Moisés cansou, mas tinha dois para ajudar. Dois, para um do lado, outro do outro. E eles, com muita sabedoria, com estratégia no Senhor ali, um ficou de um lado, outro ficou do outro, e ergueram as mãos de Moisés, né? Olha que interessante isso. Então, Moisés não conseguia manter as mãos sozinho por si só, mesmo com toda a força, com toda a devoção a Deus, com tudo que ele tinha ali pedindo, ele não estava conseguindo sozinho. E vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir vencer nossas guerras, mesmo estando ali em obediência a Deus, fazendo tudo o que Deus está mandando, fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer, nós não vamos vencer sozinhos essa guerra, porque tem guerras que nós precisamos vencer com outras pessoas nos ajudando. E esse é um grande exemplo. Então, Moisés ele não conseguia manter as mãos erguidas sozinho. Então, Arão e Ur, né, ajudaram a Moisés, estavam ali, né, prontos a ajudar Moisés. E isso nos ensina que a gente precisa uns dos outros, gente. A gente necessita ter irmãos em Cristo que estejam conosco quando nós precisamos, para também nos ajudar em oração nas nossas guerras, né? Na caminhada com Deus, a gente precisa sim. Então, sustentar nossos irmãos em Cristo em oração, em encorajamento, ajuda, né? Isso tem que ser uma prática essencial na nossa vida. A gente tem que saber que nós precisamos uns dos outros, um corpo de Cristo, né? Então, o segredo das mãos erguidas é a combinação dessa fé inabalável, né? Que sabemos que Moisés tinha e o povo de Israel tinha, diante de tudo que já tinham vivido, e é a combinação também do suporte, né? Que ele tinha, amoroso dos irmãos em oração ali, que era crucial para aquele momento. Então, quando a gente enfrenta nossas batalhas, lembramos que da gente ter que manter, gente, as nossas mãos erguidas, erguidas em oração, de ser um apoio muito firme, né, para os nossos irmãos que também estão necessitando, né, junto com Deus, obviamente, ali obedecendo a palavra de Deus e com o auxílio dos santos, dos santos que é a igreja que se levanta em oração para te ajudar em oração, para batalhar junto com você. E aí a vitória ela vai acontecer, você vai prevalecer ganhando dos seus inimigos, né? E é uma palavra muito poderosa que nos ensina muito e que a gente precisa entender que a gente sozinho a gente não vai conseguir. Pela força do nosso braço a gente não vai conseguir. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos guerrear uns com os outros. Uns pelos outros, né? Tem guerras que a gente precisa ter entendimento e saber se é pra gente entrar mesmo. Então, depois eu vou trazer aqui mais para vocês sobre essa questão da intercessão, como devemos interceder por outra pessoa. Tem guerras que nós não devemos entrar, porque não é nossa, mas de alguma forma você pode ajudar alguém que está caído. Então, gente, nós precisamos uns dos outros, né? Moisés, olha só, um grande líder, né? Um grande líder. Quem olhava para Moisés e dizia assim, nossa, e a gente até hoje olha para Moisés e fala assim, meu Deus, nunca vou chegar aí ao nível, né? Mas até ele, né, que viu a face do Senhor,
que viveu todas essas experiências com Deus. Até ele precisou dos seus irmãos para ajudar ele a vencer batalhas. Imagine nós, né? Então, que em nome de Jesus, essa palavra chegue ao teu coração e que em nome de Jesus nós possamos estar atentos a ajudar uns aos outros em oração, né, com aquilo que nós necessitamos, porque somos corpo de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!